Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Intervalo de Aula. E hoje a gente vai discutir aqui nesse programa um tema crucial: docência e futuro. Quais as apostas que os docentes precisam fazer para a sua formação no futuro? E claro, né, para a gente poder entender melhor desse assunto, nós convidamos aqui três pessoas que são especialistas, mas mais do que isso, são pessoas que estão na prática da formação continuada de professores e eles vão ajudar aqui para a gente entender um pouquinho desse tema do ponto de vista da universidade, do ponto de vista da formação docente e, por fim, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal. Bora lá começar a ouvir essa galera sabida, né? Quero dar as boas-vindas aqui para a doutora e professora Alessandra Novak, para o professor e mestre Marcos Vinícius Anuto e para a professora e mestra Nil Ebony, que vão compor aqui o nosso programa de hoje, tá? E para a gente começar aqui, eu quero lançar a primeira pergunta para o professor Marcos, né? Professor, você pode falar assim para a gente como que a formação continuada dos docentes, ela pode ser aprimorada para ela ser alinhada com as demandas do futuro? Numa perspectiva bem prática, né? O que a gente quer saber? Como os docentes podem garantir que eles estão sempre atualizados e preparados para enfrentar os desafios constantes da evolução da educação? Olá, Maíra, tudo bem? Então, para a gente pensar aqui na formação do professor e garantir que eles estejam sempre atualizados, aí, preparados para esses novos desafios, a gente tem aí diversas sugestões que podem ser dadas, né? Mas eu acho que aqui eu vou trazer algumas que podem ser um pontapé e garantir bastante coisa com isso. Eu acho que a primeira delas é o professor sempre participar de cursos e formações continuadas, né? Então, se engajar em formações, em workshops, treinamentos, buscar essas últimas tendências de inovações educacionais pode ser um bom começo. Explorar plataformas online que ofereçam essas oportunidades de aprendizado. A leitura constante, eu acho que isso é o básico e é um bom fundamento para esse professor, né? Ter uma leitura regular, manter sempre contato com revistas especializadas, acompanhar blogs, podcasts, recursos online, também são ferramentas aí que ajudam bastante e sempre voltada para o campo da educação. Eu acho que também buscar fazer parte de comunidades profissionais, integrar de comunidades de educadores, seja comunidades virtuais, comunidades locais, porque isso também ajuda você a discutir, trocar experiências, partilhar desafios e, com isso, buscar aí uma prática pedagógica mais próxima dos nossos estudantes, né? E buscar essa adaptação à tecnologia. A tecnologia está posta, ela faz parte da nossa vida, então buscar se manter informado dessas ferramentas, desses recursos tecnológicos e usá-los, né? Usá-los e levá-las, essas ferramentas, à prática dessa aprendizagem ativa dos nossos estudantes. E buscar sempre uma aprendizagem colaborativa, né? Eu acho que aprender com outro docente, aprender com a experiência do outro, discutir esses desafios, buscar soluções em conjunto, pode ser um grande potencializador, porque os outros professores estão vivendo a mesma coisa que você, em salas de aulas diferentes, mas vivendo a mesma coisa. Então, eu acho que ter essa cultura de uma comunidade de aprendizagem é um grande potencializador também de aprendizagens dos professores. Professor, isso é muito sensacional, né? E até para a gente dar um contexto aí para quem está assistindo a gente pelo YouTube, gente, essa comunidade aqui, cada um de nós está num lugar diferente, né? Eu estou aqui no interior de São Paulo, o professor Marcos está na região do ABC Paulista, né? A professora Isso. Alessandra lá em Florianópolis, a professora Nil lá no Espírito Santo, né? A tecnologia, ela também quebrou essas barreiras, né? Consequentemente, a gente consegue se conectar com mais força, e nesse ponto, professor, é muito importante esse papel que a tecnologia tem como parceira, né? A gente tem que olhar para os problemas, eu acho que tem, né? Mas é muito importante que a gente também olhe para aquilo que a tecnologia pode facilitar no nosso dia a dia, né? Professor, muito obrigada, né? Vou passar aqui a bola, né, para a professora Alessandra agora. E, professora, o que a gente quer saber, né?
A gente sabe que a formação inicial dos professores, né, principalmente na graduação, ela desempenha um papel que é crucial quando a gente pensa a qualidade da educação. Como que você acha que as universidades elas podem se adaptar para preparar melhor esses futuros docentes, para equipá-los com as habilidades necessárias para o ensino do futuro? E quais são essas tendências, né, de inovação que as instituições de ensino superior elas devem considerar aí nos seus cursos? Bom, olá a todos, né? Obrigada, professora Maíra, de me trazer aí nessa ótima companhia da professora Nil e do professor Marcos. Muito do que o professor Marcos falou anteriormente está apoiado, né, ou corrobora com aquilo que eu vou trazer também na questão da formação do professor. Primeiro, a gente tem que partir da perspectiva de que a universidade ela trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Então, levando-se em consideração esse tripé da universidade, é nisso que a formação de professores ela precisa se apoiar. E de que forma, né? Quais são os tópicos, os pontos aí que a universidade ela pode, a partir do ensino, pesquisa e extensão, contribuir com a formação de professores aí que atendam às demandas e se encaixem no século XXI, né? A gente fala tanto dessa formação para a docência do século XXI. Primeiro, a questão da integração na formação do professor das ferramentas digitais, né? Como é que eu vou planejar uma aula? Como é que eu vou planejar uma experiência que se utiliza dessas ferramentas se eu mesmo não vivenciei, enquanto estudante, esse tipo de atividade? Então, essa homologia de processos, né, que a gente fala bastante, ela é fundamental, porque eu só aprendo a planejar utilizando ferramentas digitais se eu vivenciei esse tipo de experiência. Uma outra situação, e corroborando também com o que o professor Marcos trouxe, é essa inserção da universidade no campo, né? Através da extensão, a gente consegue fazer isso muito bem, né? Levando realmente os nossos estudantes das licenciaturas para identificar os problemas reais das escolas, e a partir da identificação desses problemas reais, discutir, voltar para a universidade, em sala de aula, e discutir alternativas, soluções, e voltar para a comunidade levando essas sugestões. E aí a gente tem uma das metodologias, né, o próprio PBL nos auxilia muito nesse tipo de ação da extensão. Então, a gente tem, a partir de projetos práticos, a partir daquilo que acontece na vida real, a gente busca soluções para situações do dia a dia. Um outro aspecto fundamental e que está, né, super falado é a questão das habilidades socioemocionais, né? Nós somos seres humanos dotados também de questões socioemocionais, e a escola, a formação de professores e a escola, inclusive a universidade, ela não pode deixar negligenciar esse tipo de situação e de habilidade a ser desenvolvida nos próprios professores, para que eles consigam planejar contemplando as habilidades socioemocionais. Um outro aspecto é a questão da abordagem interdisciplinar ou intercomponentes. A universidade ela precisa permitir que os licenciandos vivenciem essas abordagens para que eles consigam depois planejar, levando-se em consideração o planejamento intercomponentes. Algo, né, que também está muito assim latente, ou está sendo muito quem está em sala de aula, vivenciando isso e aprendendo com o dia a dia, são as questões pertinentes relacionadas à inclusão e o ensino para a equidade. Né? Cada vez mais nós temos estudantes, e ainda bem, né, que tem algum tipo de deficiência vindo para as escolas, e nós precisamos de forma urgente ter formação, né, de inclusão, de verdade, né, atendendo também questões de diversidade nos seus vários aspectos, e buscando aí uma educação para a equidade. A questão da avaliação, que eu gosto muito, né, é uma das minhas especialidades, então essa mudança também nos processos avaliativos da universidade, para que os estudantes licenciados, eles vivenciem uma avaliação que esteja a serviço da aprendizagem, que não seja fim de processo, que a avaliação ela sirva para a aprendizagem, com feedbacks contínuos, para que o professor consiga também planejar para isso, né? Entender a avaliação, uma mudança de perspectiva, de conceito de avaliação.
Mentoria, né? Processos de mentoria também são muito importantes, professores que têm mais experiência, que estão em sala de aula na educação básica, que possam fazer a mentoria desses estudantes que ainda estão em formação nas licenciaturas, e a colaboração, né? Eu acredito que a vivência, o professor, e é muito rico essa nossa oportunidade, né? Porque nós estamos estudantes na universidade e seremos professores na escola. Então, nós conseguimos, ao mesmo tempo, vivenciar esses dois papéis. E nós vivenciamos isso desde cedo, quando nós entramos, né, na escola. Então, a riqueza que a universidade ela pode desenvolver, trazer, contribuir através do ensino, da pesquisa e da extensão na formação de professores, ela, nossa, é gigantesca, né? Mas a universidade ela precisa se entender nesse contexto, enquanto o local que vai promover a mudança, porque é dali que são formados os profissionais com competências que podem levar para as escolas, para a educação básica, essa mudança tão necessária aí para as escolas do Brasil. Professora Alessandra, que aula, hein? Que aula agora, né? Eu tenho um grande amigo que também é professor, que ele sempre comenta, né, que qualquer pessoa pode compartilhar um conhecimento com outra pessoa, a gente até entende isso, mas só um professor consegue enxergar esse prisma de multiplicidades que envolvem o processo da aprendizagem que você acabou de colocar aqui para a gente, né? Eu acho que é muito legal que essa mensagem vai chegar para mais gente, da gente poder contar que um processo de aprendizagem, ele envolve várias perspectivas, né? E não é só o fato de eu te ensinar uma coisa ou compartilhar alguma coisa com você, né? A gente tem muito mais aí para olhar. E pensando nisso, né, eu queria chamar na roda aqui agora a professora Nil, né, até porque, Nil, a gente sempre diz, né, que a formação docente, ela não se resume apenas ao conhecimento acadêmico, né, mas existe aí, como a professora Alessandra já trouxe, um desenvolvimento pessoal e emocional dessa pessoa, que ela também é integral, né? A gente fala de educação integral lá na educação básica, mas a gente não pode esquecer que essa pessoa que está ali na educação superior também é uma pessoa integral, né? Professora, como que você acha que os docentes podem cultivar a inteligência emocional e lidar com as crescentes pressões e desafios emocionais que aparecem na sala de aula? E, principalmente, né, quais são as estratégias eficazes para o desenvolvimento pessoal dos professores e das professoras? Olá, pessoal. Olá, Alessandra, professor Marcos, professora Maíra, obrigada pelo convite. Eu acho que já é um grande desafio responder essa pergunta, né? Porque como é que os docentes podem cultivar sua inteligência emocional? E aí, pensando um pouco sobre isso, e retomando muitos dos estudos que eu tenho feito nessa linha de formação de professores, eu fiquei pensando que primeiro a gente precisa entender um pouco o que é essa inteligência emocional, né? E eu vou fazer, na minha fala, acho que um recorte de um pouquinho do que o professor Marcos trouxe, um pouquinho do que a professora Alessandra trouxe, do ponto de vista da autoformação, da formação inicial. Mas antes eu quero dialogar um pouquinho sobre esse termo, né? O que é essa inteligência emocional? E aí vários teóricos, pesquisadores não trazem vários conceitos, mas eles concordam, todos eles concordam que inteligência emocional é uma habilidade a ser construída, né? E que, ou um conjunto de habilidades, né? E que é como se como dirigir. Você vai construindo mecanismos, vai aprendendo a dirigir e da mesma forma você vai aprendendo a lidar, gerir suas emoções. E eu costumo dizer que é uma gerência diária, um processo que requer uma presença enorme, uma autorreflexão sobre o que é emoção, sobre o que é sentimento, sobre o que é comportamento. E aí eu quero contar para todo mundo que eu estava fazendo um trabalho escrevendo para professores da educação infantil e pensando um pouquinho sobre essa ideia das emoções, né, para as crianças, né? Muito nessa linha desses valores que a gente intitula, né? Essa emoção é ruim, essa emoção é boa. E muito nesse lugar da gente refletir que não tem isso, né? Que emoção é um aspecto fisiológico, é natural do ser humano, né? E aí eu descobri que emoção e sentimentos são diferentes, são conceitos diferentes. Eu falei, uau, né? Isso ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre o que é essa inteligência emocional, o que é gerir emoções com qualidade, né? Que emoção é
é algo orgânico, né? Algo que é uma reação, uma experiência fisiológica do corpo, que tem a ver com as reações químicas, elétricas do cérebro, né? E que, gente, está muito lá na nossa primeiríssima infância, que é o nosso lugar, né, Maíra? Você também está transitando por outros espaços, mas que é um lugar que a gente está bem adaptado, assim, né? Nós somos da educação infantil e a gente olha muito para essa ideia das infâncias. E ela tem a ver com essa reação imediata a um estímulo, né? Então, por exemplo, um exemplo básico, assim, o medo, né? E ele vai muitas vezes refletir no corpo. Quando eu tomo um susto e eu fico com medo de algo, de repente meu corpo trava, né? Eu fico ali. Então, tem a ver com isso a emoção. E o sentimento, na verdade, é o que acontece posteriormente, né? É o que acontece a partir dessa reação, é o sentido que eu dou para isso. E por que eu estou contando isso? Já já a gente vai, no decorrer dessa conversa, dessa prosa, a gente vai entender. Bom, e aí a gente pensa um pouquinho que as emoções, elas estão muito no nosso inconsciente, elas estão muito num lugar que ainda é muito obscuro, né? Para a gente entender, aí tem os exemplos da psicanálise, da psicologia, mas os sentimentos, eles ocorrem na mente, né? Então é nesse lugar que a gente vai conseguir gerir, né? É nesse lugar que a gente vai conseguir olhar para quem a gente é, para aquilo que a gente... para como a gente se reconhece nessa sociedade, né, envolvida nesse monte de desafios. E é um processo mental. Bom, e está aí no consciente. Bom, então uma pessoa com inteligência emocional é aquela que reconhece essa emoção, né? Que consegue nomeá-la e que consegue perceber o sentimento que ela evoca, ou seja, que comportamento eu tenho a partir disso, a partir de como eu me sinto. A gente conversou bastante sobre isso na pandemia, né? Como que isso estava muito aflorado. Mas vamos à pergunta agora, né? Se a gente volta à pergunta, e acho que cultivo, né? Não há cultivo dessa inteligência emocional, dessa construção de habilidades, que é uma construção contínua, sem esse lugar do autoconhecimento. Tem esse lugar de conhecer sobre si próprio, como você funciona, quais são essas emoções mais frequentes, como elas são desencadeadas, né? Os famosos gatilhos aí, que é uma palavra que está em alta, que vem da psicologia, né? Por isso eu falei no início de presença, né? E recentemente eu li que qualquer coisa pode ser mudada se ela for corajosamente aceita e entendida que pode ser mudada. Então, nesse sentido, é que a gente, nessa presença que eu disse, eu acho que nós, professores, conseguimos estar mais aptos, mais conscientes para identificar as nossas emoções e as emoções dos alunos e crianças também, porque não é só a gente que está ali envolto nesses processos, né? A gente tem aí uma turma inteira vivendo diferentes coisas. E aí, isso é o que Goleman define como inteligência emocional, né? Essa capacidade de estar consciente mesmo, de identificar as nossas emoções e dos outros. Eu acho que dentro dos desafios de cultivar essa inteligência emocional, acho que se preparar para isso enquanto profissional talvez seja um dos pontos mais cruciais. Mas a gente tem um desafio muito maior nesse sentido de construir essa capacidade, que eu não sei se você sabe, Mar, acho que você sabe, que só 5% das nossas decisões são realmente tomadas por nós, né? Porque é o nosso inconsciente que determina os outros 95% do nosso comportamento. E é lá que estão as nossas emoções, porque foram lá que elas foram construídas na nossa infância, exatamente nesse momento da vida. E aí, agora pensa comigo, né? Nós somos essencialmente professores de educação infantil, né, Mar? A gente está lidando com essa construção dos pequenininhos, desde bebês, a partir das nossas construções emocionais, né? E eu tenho visto que isso tem sido bastante discutido nas teorias de formação, quando a gente fala das dimensões sensíveis da formação, da dimensão experiencial, que é esse olhar para como a gente é professor a partir de como a gente se constituiu como ser humano. Mas eu acho que isso, do ponto de vista das crenças que a gente construiu, de como a gente viveu essa escola, mas acho que ainda pouco do ponto de vista das emoções. E não sei se vocês concordam que, dependendo dos medos, das inseguranças que a gente tem como professor, isso impacta na nossa sala de aula.
né? Eu já vivi experiências dos professores vindo contar para mim na formação, assim, e com total consciência de quanto isso impactava. De falar, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de passarinho, e eu não levo as crianças para brincar lá fora. E às vezes são medos que parecem que são simples, né? O medo de passarinho, mas o quanto isso impacta no direito das crianças de estarem em contato com a natureza, né? E aí é isso, eu penso que tem que haver investimento para todo mundo, para todos nós lidarmos com esses desafios emocionais, né? Na educação não é diferente. É que a gente ainda, enquanto humanidade, está engatinhando nesses preceitos, né? Por desconhecimento, por um sistema que ainda valoriza pontuação, certificados, não que eles não sejam importantes, né? Mas que poderia colocar esse lugar de incentivo ao conhecimento de si próprio, do outro, esse cuidado com as relações no mesmo patamar, né, da teoria. E aí eu penso que aí que eu puxo a conversa um pouquinho, trazendo um recorte do que a Alessandra e o professor Marcos trouxeram, que eu defendo o tripé da formação inicial, formação continuada e a autoformação, outro tripé, né, como as estratégias mais eficazes para a formação, para esse desenvolvimento pessoal dos professores. Só que mesmo aqui ainda a gente tem algumas questões para pensar, né? A formação inicial, ela precisa ter esse investimento nos currículos, né, Alessandra? Essas universidades precisam olhar um pouquinho também, né? E como que a gente faz isso do ponto de vista legal, do ponto de vista de ser coerente também, de trazer boas teorias e boas discussões para esse currículo, né? Para a formação do professor. Só que eu penso que há um grande paradigma que a gente precisa quebrar nesse sentido para trazer o autoconhecimento, a inteligência emocional, dentro dessa perspectiva, né? Porque muito tem se discutido das habilidades socioemocionais. Mas como é que eu olho para mim para construir essas habilidades? Porque a gente lá em cima viu, né? Antes a gente viu que isso é construído, né? Assim como dirigir. E aí existe ainda um preconceito com essa palavra autoconhecimento, ela é meio que confundida com essa ideia da autoajuda, e eu penso que culturalmente ainda é uma crença arraigada, meio que nesse conceito de escola tecnicista, sabe? Que desenvolve a pessoa, que treina a pessoa para aportar aspectos técnicos, conhecimentos operacionais, esquece um pouquinho que essa pessoa está lidando com outras, que ela está lidando com ela própria e está lidando num coletivo com muitas questões. E é tão paradoxal, né? Porque desenvolvimento pessoal, mas eu não estou olhando para as pessoas, né? Eu ainda não consigo olhar para isso. E eu acho que a gente não pode passar pela psicologia e outras disciplinas afins tão superficialmente. A gente precisa ir mais fundo, precisa entender, né, esses objetos do conhecimento que são da pedagogia e aprofundar a psicanálise, a neurociência. Eu entendo que a gente ainda sabe pouco a nível consciente e inconsciente do funcionamento do cérebro, né? E a gente, sabendo pouco, a gente costuma trazer esse conhecimento muito num lugar hierárquico, ao invés de um lugar mais linear, né? Que é o que a gente acredita, inclusive, sobre construção de conhecimento, né? Informação continuada, enfim. E aí, o segundo do tripé, para mim, é a formação continuada, e é um lugar que eu falo de cadeira, e eu falo de um lugar mais confortável, né? Amo fazer formação, mas eu também penso que ainda tem muito caminho a ser caminhado, né? Acho que processos reflexivos que não separem as dimensões pessoais e profissionais seria básico, né? Nóvoa diz que isso é impossível, que a gente não vai conseguir nunca separar. Mas a gente às vezes consegue, né? Então, é porque eu acho que ainda há muita preocupação em se discutir conceitos, formas de fazer, fórmulas mágicas, e pouca dimensão subjetiva, sabe? E a gente tem tentado fazer isso, eu tenho buscado muito construir essa ideia da dimensão subjetiva, de como ser professor, ele é ser antes de ser um profissional, mas ainda acho que é pouco. E eu não vejo tantas pesquisas e práticas de formação continuada onde esse autoconhecimento é parte do currículo de formação,
né? Então, a gente está lá, pensa uma pauta voltada para um tema e, em algum momento, a gente traz uma reflexão que traz esse sujeito. Eu acho que a gente tem que ir mais fundo nisso, porque a gente está numa sociedade emocionalmente abalada, né? Eu dei uma olhada rápida hoje e 10% da população brasileira é uma população ansiosa. Desses 10%, 27% são mulheres, e a nossa maioria, né? Então, somos nós, professoras, mulheres, que estamos dentro das escolas e que somos essa população ansiosa emocionalmente, né? No pós-pandemia, mas, enfim, vivendo todo o caos aí da própria tensão do ambiente escolar, das relações que a gente estabelece, da cobrança por aperfeiçoamento, né? Além de tantas outras coisas. E aí, pensar um pouquinho na autoformação, que reverbera um pouquinho, acho que fala um pouquinho, né? Comunica o que acho que dialoga com o que o professor Marcos trouxe, que é esse lugar muito dessa motivação interna, né? Da gente, enquanto profissional, estar em busca pelo autodesenvolvimento. Mas eu vejo que isso, dentro da classe de professores, é raro uma parte que não vai por uma motivação interna e vai por uma motivação profissional. E eu gostaria muito de ver a gente despertando isso através da formação em profissionais que vão em busca desse desenvolvimento, que é parte do seu investimento pessoal, mas que fosse por essa ideia de que eu quero ser um profissional melhor. Eu sei que não dá para desvincular, porque no momento em que eu me desenvolvo pessoalmente, eu vivo a minha vida melhor, não só trabalho melhor, como eu sou uma mãe melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor, mas eu acho que isso ainda é por homologia de processos, ainda bem, porque a gente consegue trabalhar formações que vão fazendo isso, mas eu acredito, e aí é uma busca pessoal, de que a gente precisa favorecer mais que esses professores, principalmente do setor público, que é onde eu trabalho, eles estejam mais envolvidos nessa busca e que eles se sintam motivados a refletir sobre si a partir de uma reflexão sobre a sua prática, né? Então, é isso que eu penso sobre o que você me trouxe, e acho que essas são as contribuições que eu posso deixar aqui para todo mundo. E, professora Nil, que é legal, né, na sua fala, e claro, né, na fala de todo mundo que está aqui, é que existem caminhos, né? Embora esses caminhos eles ainda estão em processo de construção, a gente também precisa pensar a escola nesse ambiente vivo, né? Nesse ambiente em que as coisas acontecem e que ela não está deslocada, né? Do momento histórico, ela não está deslocada de uma sociedade que está se transformando. Eu queria trazer um último ponto, né? E aí a gente pode ser bem específico, né, nas nossas respostas, né? A gente ser bastante pontual, que é a questão da violência na escola, que infelizmente ela tem afetado, né, muitos docentes e muitos alunos e alunas, né? Eu até digo, gente, que é uma violência contra a escola, na verdade, né? A gente chegou num patamar aí de violência mesmo contra a escola. Eu queria saber de vocês, né? Como que vocês acham que os professores podem se preparar para lidar com essas situações de violência que estão acontecendo na escola? E, além disso, né, se vocês têm dicas de medidas que podem ser adotadas para que a gente consiga tornar a escola um ambiente mais seguro e mais acolhedor. Professor Marcos, não sei se você pode começar respondendo, e aí a gente vai na sequência, a professora Alessandra e, por último, a professora Nil. Tá certo. Eu acredito que, assim como a professora Nil trouxe a questão da tríade da formação, eu acredito que nessa questão a gente poderia colocar também 3 pontos essenciais, que seria uma preparação desse ambiente, né, acolhedor, possíveis intervenções e também a prevenção. Eu acho que esses são os 3 pontos que são essenciais quando a gente pensa numa educação que seja mais acolhedora para evitar essas situações de violência, né, tentar evitar, né. A professora Nil trouxe muitas questões das emoções, dos sentimentos, e isso tem um impacto total na escola, né? Então, quando a gente pensa num preparar, eu acho que cabe também a gente, como educador, ter uma formação para essas questões, pensando nesse sentido, principalmente na questão de gerenciar conflitos, né? Porque como educador é uma das questões que a gente lida constantemente em sala de aula.
também trazer ali um desenvolvimento de habilidades de comunicação, o uso de comunicação não violenta, uma questão de que o professor é uma referência para esse aluno, né? Então, até o seu uso de comunicação não violenta vai colaborar nesse sentido. E sempre buscar colaboração com profissionais de saúde mental, que acho que tem questões ali que vão para além da escola, e a gente, como educador, precisa estar muito atento a isso. Quando a gente pensa em intervenção, é ficar atento a sinais de violência, mudanças bruscas de comportamento do estudante, isolamento dele, ou até mesmo agressividade, para que a gente possa ali intervir nesse estudante e buscar entender as causas disso, né? Ter canais de comunicação aberto, né? O estudante precisa se sentir acolhido e se sentir à vontade de relatar isso, né? A gente vai garantir como educador que vai ficar confidencial, vai oferecer uma rede de apoio. Então, são pontos que a gente vai poder intervir ali pontualmente naquele estudante que está passando por alguma situação como essa. E aí existem muitas possibilidades de medidas preventivas, né? A gente pensar numa educação para a paz e respeito à diversidade, criar essa cultura do respeito dentro da sala de aula, dentro daquele microambiente, para isso se refletir nos outros locais da escola, buscar a questão de programas anti-bullying, canais de apoio de sensibilização desses estudantes e buscar ali promoção de um bem-estar social, na medida do possível, né? Eu acho que oferecer apoio, acolhimento, oferecer colo, muitas vezes, para que ele consiga se abrir e verbalizar sentimentos, eu acho que é um bom caminho para que a gente possa aí minimamente diminuir situações como essa. Eu, sim, claro, né, corroboro aí com o que o professor Marcos trouxe, mas eu pensei muito nessa resposta, e quando o professor Marcos começou a falar, eu pensei assim, primeiro que o professor, ele também pode ser uma vítima de violência, né? Não só as crianças que chegam até nós, os adolescentes, que está tão comum, né? Mas o próprio professor, ele também pode ser uma dessas vítimas de violência. E de que forma a gente consegue intervir, modificar, amenizar essa patologia social? A gente está num momento muito complexo de doença social. Então, eu trouxe um provérbio africano para iniciar a minha fala nesse aspecto. Ele diz o seguinte, que é preciso uma aldeia para educar uma criança. De que forma a nossa cultura, ela entende a educação das crianças? Ela limita a responsabilidade da educação, em vários aspectos, inclusive a emocional, em um casal, ou às vezes num dos dois solitário. Mas a educação daquela criança, o desenvolvimento daquela criança deveria ser uma responsabilidade comunitária. Como muitas tribos, como muitos indígenas entendem aquela criança, aquele sujeito, enquanto uma responsabilidade de todos, não só de um casal. Então, eu acredito que é uma mudança de perspectiva, de responsabilidade sobre aqueles sujeitos que ainda estão em desenvolvimento, ou aqueles que já estão desenvolvidos como os adultos, né, e que também podem sofrer esse tipo de violência. Então, a mudança, ela precisa ser profunda, uma questão cultural dentro da escola, né? Está lá no PPP, previsto no PPP, a cultura do acolhimento e do afeto. E a partir para isso, a gente precisa trazer todos esses tópicos que o professor Marcos trouxe ontem, né? Os olhares sensíveis, os olhares atentos, previsões, né? Ou já ter previsto o que a gente vai fazer diante dessa constatação de um bullying, de uma violência verbal, ou de uma criança que chega até a escola porque sofreu uma violência na escola, isso eu já presenciei, ou a violência dentro da escola do professor para com o estudante, que também pode acontecer, ou seja, em diferentes perspectivas, né? Quais são os encaminhamentos? E diante de um fato, onde a gente recorre? Quais são os recursos que a escola tem? O Conselho Tutelar, Ministério Público, né? Nós precisamos ter entendimento disso também, aonde a gente tem que recorrer. Mas para a gente conseguir recorrer, a escola, ela tem que ter essa cultura do acolhimento e do afeto, para que as coisas de fato sejam
captadas, né? Porque nem sempre a violência ela é explícita. Muitas vezes ela está velada. Mas quando nós temos esses olhares sensíveis e atentos, e os próprios estudantes precisam também desenvolver esse tipo de olhar atento, porque eles já vão entrar numa escola que tem a cultura do acolhimento do afeto. Então, eles também se sentirão enquanto acolhedores, enquanto afetuosos uns com os outros. Então, eles também serão aquelas pessoas que podem sinalizar quando algum tipo de situação está ocorrendo. E nós, enquanto os técnicos, os adultos, os competentes na área, a gente vai saber o que fazer, porque a gente sabe o que está acontecendo. Então, eu acredito nessa perspectiva assim, de que todo mundo cuida de todo mundo, porque nós somos uma comunidade. E todo mundo cuida das crianças, não só o casal, ou só o pai ou a mãe solo, só aquele núcleo pequenininho familiar, mas sim toda a sociedade, toda aquela comunidade é responsável pelo desenvolvimento também emocional daquele sujeito. Então, desenvolver essa cultura de acolhimento, de afeto e de corresponsabilização na comunidade, e aí a gente extrapola a comunidade escolar, estou falando comunidade de grupo. Eu acredito que seja fundamental, necessário, para que a gente realmente faça uma transformação profunda e não fique apenas de forma paliativa resolvendo situações. Então, a mudança ela precisa ser profunda. E eu concordo plenamente com essa ideia do afeto e do acolhimento como uma premissa para que a gente também crie uma cultura de escuta. Que está na fala do Marcos também, né? Que é uma cultura de escuta do outro, da criança, que ainda não consegue verbalizar o que está sentindo, como está sentindo, que desconforto, muito pequena, do adulto, professor que está chegando, que saiu da faculdade, está chegando, um professor iniciante, ou aquele, quer dizer, ou o professor que está mudando de faixa etária, que às vezes chega, né? Eu vivo muito isso, né? Vem do fundamental para a educação infantil e fala, meu Deus, onde eu estou, como que eu tenho que fazer? Acolhimento das famílias. E aí, nesse sentido, nessa cultura de escuta, de um diálogo muito aproximado, que aí sim está garantido no PPP da escola, de que todo mundo possa dialogar sobre os principais desafios que vivem, né? Acho que isso está muito na fala do Marcos. E uma coisa que eu defendo muito é que isso esteja nos espaços físicos, estruturais, transformados em ambientes de acolhimento, ambientes de afeto, ambientes de escuta. Eu me lembro que quando a gente estava discutindo sobre a volta no pós-pandemia para as escolas, eu me lembro do FOC falando que era para a gente investir nos espaços, que os espaços iam abraçar, que a gente não podia abraçar as pessoas, mas que os espaços poderiam. E eu fiquei pensando sobre isso, e a gente foi refletindo sobre, então, como é que o espaço traz essa identidade, esse pertencimento? Porque muitas vezes o que eu sinto quando eu vejo essas notícias é uma falta de pertencimento, de saber que esse é um lugar que é nosso também. Recentemente eu visitei um município e a pessoa me falando que quando ela chegou há 4 anos atrás nessa escola, a gestora, que a escola estava muito acabada, que não tinha telhado, que isso, que aquilo. E eu cheguei e a escola não tinha uma grande estrutura. E eu fiquei pensando nisso há 4 anos atrás, numa estrutura ainda pior do que essa que eu vi. Eu falei, como uma comunidade... Aí eu perguntei para a gestora, o que vocês acham que são as variáveis que faz com que uma comunidade aceite que essa escola não tenha portão, não tenha telhado, não tenha sombra, que seja escura, quente, que as crianças estejam aqui todos os dias e os pais entram na escola e veem, e o que leva as pessoas a, teoricamente, aceitarem essa escola para os filhos, né? E a gente ficou refletindo sobre isso, e uma das questões é isso, pertencimento. A gente não acha que isso é uma coisa que é para a gente, né? Que é nosso e que a gente precisa ter qualidade nisso. E eu acredito que os espaços, a ideia de você pensar numa cultura que está dentro e que está fora da escola, e essa criança que produz essa cultura, junto com essa comunidade escolar,
incluindo as famílias, que às vezes a gente pensa a comunidade escolar, só quem está ali dentro, né? Mas todo mundo que está fora, e mesmo quem não é família, mas está do lado de fora e pode contribuir. Acho que nesse sentido, a gente pode garantir que a gente vai minimizando isso a longo prazo. Eu não acredito que talvez isso seja, mas eu acredito, pensando lá nos pequenininhos, se a gente constrói escolas, como a Alessandra trouxe, que estão garantindo isso desde muito, né? Se a gente tiver pais que estão discutindo sobre essa infância, essa garantia de direitos, e a importância dessa escola para as crianças, desde pequenininhos, né? Quando ela chega lá no fundamental, ou quando essa criança, ela está imersa nessa cultura dessa família que defende a escola, né? E eu acho que essa família que defende a escola, junto conosco que defende a escola, é que vai fazer com que as outras famílias que vêm, os pais, os professores que vão chegar, os adolescentes, né, que estão aí se tornando daqui a pouco pais e outros profissionais, é que vão valorizar essa escola, né? É o que eu penso sobre isso. Professoras e professor, eu quero agradecer, né, pela generosidade de vocês de compartilharem essas perspectivas tão sabidas, né, tão bonitas aí sobre os temas que a gente falou hoje, né. Quero agradecer as pessoas que vão assistir a gente aí pelo YouTube e pedir, pessoal, que vocês fiquem ligados, porque vão aparecer outras discussões educacionais aqui no programa Intervalo de Aula, e a gente se vê na próxima.